Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Caminhando com Jesus. Hoje vamos reviver um dos debates mais incríveis que eu já tive o prazer de presenciar, que foi a nossa reunião sobre Provérbios 2, onde falamos basicamente sobre a sabedoria que protege os justos, sobre o bem que enfrenta o mal e sobre as escolhas que realmente mudam as nossas vidas. Inspirados na palavra de Deus e no livro de Provérbios, eu te convido a caminhar junto com a gente. E antes da gente começar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. De que lado que você está? Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, venha caminhar junto com a gente, se inscreva no canal para receber acesso a mais vídeos como esse. Então, fazendo um resumo sobre o livro de Provérbios, onde temos como autor principal Salomão, no livro de Provérbios, a sabedoria começa com Deus, e sua posição central é aceita em todas as suas páginas. E aqueles que conhecem Deus e nele confiam, refletem muito isso a sua conduta, né, na sua vida. Mas o livro de Provérbios 2, que nós vamos falar hoje, ele é sobre sabedoria. Então, nós temos que ter esse discernimento sobre o que é o bem e o que é o mal. Às vezes fazemos coisas sem saber o que estamos fazendo, mas a partir do momento que nós temos sabedoria, nós temos consciência do que nós estamos fazendo, tudo fica mais fácil. O caminho, cada um vai seguir. Mas eu separei aqui, antes da gente começar a falar sobre Provérbios 2, eu separei aqui uma definição sobre sabedoria, para a gente entender mesmo o que significa sabedoria. Então, sabedoria, eu encontrei duas origens, do, do grego e do latim. Do grego, sabedoria advém do grego como sofia, e significa excelência mental, no sentido mais pleno. Portanto, sabedoria inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade e o julgamento para aplicar tal conhecimento às circunstâncias e situações da vida. Então, não adianta você entender algo, você tem que aplicar isso na sua vida. Do latim, sabedoria vem da palavra sapientia, que se originou do verbo sapere, que significa ter sabor, ter discernimento. A relação entre saber e sabor não é sem propósito. Ela existe justamente porque os antigos entendiam a sabedoria como uma experiência. Então, quando nós vamos saborear algo, nós estamos tendo uma experiência. Quando nós vamos saborear uma comida, nós estamos tendo uma experiência com aquela comida. Quando nós estamos estudando uma aula, um assunto, nós estamos saboreando isso. Nós estamos aprendendo esse conhecimento. E quando nós estamos diante da palavra de Deus, da Bíblia, nós temos que saborear. Nós temos que realmente ter essa experiência. Não é simplesmente ler por ler. Temos que ter isso. Da mesma maneira, quando você coloca uma comida na boca, engula essa comida, sinta o cheiro, sinta o sabor do que você realmente está comendo. Na nossa vida, hoje, nós somos tão corridos que a gente come e nem sabe o que está comendo, nem sente o gosto. Só os extremos. Quando ela é muito quente, a gente sente que a comida está quente. Quando está muito fria, a gente sente que está fria. Quando está muito doce, a gente sente. Quando está muito salgada, a gente sente. E na vida, basicamente, com a relação com Deus, é mais ou menos assim. Os extremos que a gente sente. Quando a dor é muito grande ou quando a alegria é muito grande. Mas no nosso dia a dia, a gente precisa ter sabedoria. Saber saborear Jesus. Então, eu gostei muito dessas duas definições de sabedoria. Mas qual é
o oposto de sabedoria? Ignorância. Ignorância é o oposto de sabedoria. Ignorância é deixar de fazer ou fazer errado porque não sabe o que é o certo a fazer. Então, a pessoa ignorante, às vezes ela deixa de fazer porque ela não sabe fazer ou porque ela não sabe fazer o certo. Então, Provérbios 2 nada mais é do que a relação de sabedoria com Deus. O que Provérbios 2 resume é que nós deixemos de ser ignorantes e saboreamos a palavra de Deus. Vamos agora, então, começar Provérbios 2. Eu não vou ler todo o Provérbios 2, mas eu fiz algumas anotações específicas em alguns versículos e depois a gente vai completando isso. Mas, olha só, na Provérbios 2, olha como ele começa. A excelência da sabedoria, Provérbios 2. Então, a experiência, a excelência dessa sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes comigo os meus mandamentos. Bom, eu fui pesquisar os 10 mandamentos, porque, sinceramente, eu não sabia os 10 mandamentos de cor. Eu não sabia os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas de guarda. Aqui nós estamos aqui no nosso domingo. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Então, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido. Então, saber os meus mandamentos e segui-los. No versículo 3 e no versículo 4. No versículo 2 ele fala, interessante isso aqui, ó, se aceitar. Ele fala, filho meu, se aceitares. No 3, se clamares por inteligência. Se clamares. Esse se é o seguinte. Aqui fica claro que a opção é sua. Se você aceitar, se você clamar, você terá tudo do bom e do melhor. Se essa escolha é sua. Pode falar, Lucas. Não, pode terminar, depois eu tá. Tá. Então, se você clamar, se você aceitar, você terá tudo que Deus te proporciona. Versículo 4, buscar como um tesouro. Buscar como um tesouro. Como buscaria a prata, né? A presença de Deus. Às vezes, nós ficamos... Se hoje nós formos falar assim, ó, quem aqui quer ficar rico? Quem aqui quer ganhar dinheiro? Se você fizer isso, você vai ficar rico. Você faz isso? Todo mundo vai falar que sim, nossa, eu quero ficar rico, tudo, vai seguir. Mas então, o que fala aqui nesse versículo é se você, primeiro, aceitar, se você clamar por Deus, e se você procurar a palavra, como você procura um tesouro, você vai encontrá-la. Então, aqui, é assim, às vezes, nós deixamos as nossas emoções, elas tomarem conta da nossa vida. A gente nem sempre está clamando por Deus, a gente nem sempre está procurando Deus. Tudo depende do nosso estado emocional. Então, nós temos que ter essa consciência, essa sabedoria de sempre ter essa busca por Deus. Pode falar, Lucas. Eu queria complementar um pouco assim, dá pra gente
quando Deus fala, Deus não, quando Salomão fala, né, que no Provérbios 2, ele quer muito dizer não só da gente aceitar, mas também como colocar em prática, né, essa sabedoria. E a gente pode relacionar muito a tudo que a gente faz na nossa vida. Para a gente ficar bom naquilo, a gente precisa estudar aquilo, né, precisa realmente pôr em práticas. E a gente muitas vezes pergunta, né, tipo, como que eu posso ficar mais perto de Deus? Como que eu posso ficar mais íntimo, né, de Deus? E a gente acaba só fazendo uma reunião ali na igreja e não coloca em prática diariamente, treinando aquilo para a gente realmente ficar bom. Então, uma coisa que eu pude perceber nesse início, né, do Provérbios 2 é isso. A gente realmente tem que estar exposto diariamente ao contato de Deus, tem que estar estudando sempre o máximo que puder para ter essa sabedoria com a gente, porque não adianta nada, a gente só ser exposto a ela e não colocar em prática. E isso é tudo na nossa vida, né? Então, Uhum, principalmente com Deus, a gente tem que fazer isso. Não só com dinheiro, com conhecimento, enfim. Eu achei bem legal essa parte, porque realmente me deu um toque, assim, para dar mais importância na rotina do dia a dia, com a palavra de Deus. uhum, sim. Pode falar, Matheus. Eu concordo muito com tudo que foi dito e eu tenho para mim que assim Deus é Pai, né? E tudo que a gente pede para os nossos pais, eles nos dão. Então tudo que a gente pedir para Deus pode ser que Ele nos dê, mas tem pessoas que às vezes não têm esse discernimento de pedir ou às vezes de pagar o preço, né? Às vezes a gente está muito acostumado a ter as coisas de mão beijada, mas não fazer sacrifícios para conquistar aquilo. Então, eu acho que uma coisa a gente tem que ter esse discernimento para pedir para Jesus, se ajoelhar ali, orar, falar para Ele as nossas dores, compartilhar, mas também estar disposto a fazer sacrifícios para conseguir aquilo que a gente quer. Então, Jesus nunca falou que seria fácil, né? Mas também a gente não pode querer de mão beijada, a gente tem que fazer esse esforço. Uhum. E assim, no 6, aí isso fala, olha só, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O que que acontece? É, muitas vezes nós pedimos, nós clamamos pelo Senhor, nós fazemos nossos pedidos e nós recebemos essas respostas, sejam elas através de sinais, sejam elas de uma conversa íntima mesmo entre você e Deus, seja uma pessoa te orientando, mas assim, nós ouvimos esses sinais, às vezes a gente faz um pedido para Deus, Deus usa outra pessoa como instrumento para nos dar a resposta e nós não queremos ouvir. Mas não, eu acho que eu não vou fazer isso não. Eu acho que eu vou fazer o outro caminho, né? Que é o que o Jorge falou na aula passada, no nosso encontro passado, que são os atalhos, são um jeitinho, né? Nós queremos clamar por Deus, nós temos que entender o temor de Deus, né? Nós temos que estar temente a Deus, mas às vezes a gente não tem sabedoria para seguir os seus sinais, para seguir o que Deus tem para nós. Pode falar, Lucas. Ô, Jack, e é legal, que aqui, para mim, enfim, tem no versículo 8, que ele fala o seguinte: ele vigia a trilha do direito e guarda o caminho de seus fiéis. O que eu entendo muito com isso, cara, é que a gente fazendo o que realmente Deus espera que a gente faça, que é o bem, que é fazer a coisa correta, a gente já tá protegido. Pode perceber que tudo que existe como punição no mundo, que seja o sistema carcerário mesmo. A gente vai roubar, matar, é tudo contra o ensinamento de Deus. Então a gente já, só de seguir aquilo ali, a gente já tá bem seguro, sabe? Não tem por que ter Uhum, medo. Então, isso daí lógico, falei coisas muito agressivas, mas basta também fazer o básico. Não cobiçar algo, olhar pro seu, ser ético, sabe? Ser moralmente correto no seu dia a dia. Então, assim, é isso que eu entendi também dessa parte. uhum. Pode falar, Jorge. Uma das coisas que eu enxergo como muito importante também é a gente não só orar, mas a gente vigiar. O que eu quero dizer com isso? Quero dar um exemplo do que aconteceu lá no nosso grupo essa semana, no nosso grupo cripto. A história do Bitcoin em R$ 20.000. Aquilo ali foi uma clara
um teste muito claro, né? Se eu sei que aquilo ali é errado, comprar o Bitcoin a 20 mil dólares, 20 mil reais, porque foi um erro, é um bug. Se eu sei, o que adianta eu ficar orando e na hora que vem o teste, eu não vigiei, né? Eu não percebi a pegadinha, porque é a intenção que vale para Deus. É a nossa intenção. Eu sei que é errado e eu estou fazendo, buscando uma justificativa, né, para que aquilo ali seja certo. Por exemplo, mas se eu não fizer isso aqui, outro vai fazer, né? É uma das justificativas que a gente escolhe fazer. E para a gente ser sábio, a gente precisa pedir a Deus. E antes de fazer qualquer coisa, confirmar com Deus se aquilo que nós estamos vendo, se aquilo que está aparecendo na nossa vida é realmente uma oportunidade para o nosso bem, ou se aquilo ali é só algo que vai nos tirar do caminho do bem, tá? Então, É é isso que isso, eu... é, isso mesmo. No versículo 10, isso é bem caracterizado. E assim, é você procurar a sabedoria e ela entrará no seu coração. Guardar os ensinamentos de Deus dentro verdadeiramente do seu coração. Ter amor por Deus. Não é ser apenas um ouvinte. Ouvirmos aqui agora, nesse momento, na nossa reunião, a gente ter essa intimidade com Deus, nós ouvirmos os versículos e não entrar no nosso coração. A gente desligar esse celular e cada um ir para um canto e não fazer isso aqui, não colocar em prática. Então, nós temos que ter essa experiência mesmo, essa intimidade com a palavra do Senhor. No 12, era assim, no versículo 12, para te livrar do caminho do mal e dos homens que diz coisas perversas. Para quem que a gente se entrega? Todo mundo quer o nosso bem? Não quer. Pedir ajuda, nós conversarmos com Deus, pedirmos o caminho, sermos tementes a Deus, ter o temor de Deus, amar a sua sabedoria. Tá certo sair falando isso para todo mundo? Dos nossos sonhos, dos nossos projetos? Não, no meu modo de ver, não está. Porque nem todo mundo, infelizmente, quer o nosso bem. Na análise de Provérbios que eu falei, a sabedoria de Deus, Deus é tão grandioso que ele nos passa a sabedoria, mas ele separa o bem do mal. Então, temos que ter um pouco de discernimento. Eu mesmo sou uma pessoa que, vocês sabem do meu amor pelos meus amigos, pelas pessoas, mas a cada dia que passa, eu continuo me dedicando às minhas amizades, gastando, canalizando a minha energia para pessoas que realmente são importantes para mim. Peço muito a Deus para Ele sempre manter quente o meu coração. Mas eu hoje tenho mais cuidado, porque não é todo mundo que é bom no mundo. Pode falar, Lucas. Ô, Jack, a sabedoria de Deus, na minha visão, assim, é muito a gente querer estar sempre em contato com Ele, né? Querer pedir
pedir o discernimento dele. E uma frase que eu vi, eu queria trazer para vocês, é que, assim, a sabedoria de Deus é como um escudo que guarda a nossa mente e as nossas escolhas. Então, aqui, tudo aquilo que a gente vem conversando anteriormente, de pensamentos negativos, é uma coisa ruim estimulando a gente, quando a gente tem inquieto com alguma coisa, é sempre algo negativo que está ali perturbando a gente, certo? Então, quando a gente realmente tem a sabedoria de Deus e entende que isso é coisa ruim, nossa mente está protegida, nossa mente está blindada. Então a gente sabe realmente o que é para ser feito nesses momentos. Porque antes eu não sabia eu não tinha essa informação, eu não sabia que quando eu estava meio inquieto ou com pensamentos negativos, isso é uma coisa que não vem de Deus. Então, assim, a gente tem que sair da ignorância. E eu acho que muitas pessoas temem sair da ignorância, sabe? Elas querem continuar ali porque é mais confortável. E é igual a gente falou que a gente só colhe fruto machucando, né? Então a gente precisa ficar desconfortável para ter esse fruto da sabedoria também. É o que eu pude também perceber nisso aí que a gente está conversando agora. Já parou para pensar se todas as pessoas entendessem que tudo aquilo que está acontecendo na vida delas, ou tudo aquilo que acontece na nossa vida, é fruto de algo que a gente plantou? Se as pessoas entendessem essa coisa, esse básico, esse simples, tudo que acontece na nossa vida é colheita daquilo que a gente plantou. Não tem Deus é injusto. Por que Deus está fazendo isso comigo? Não é Deus, foi tu, colega. Você que plantou alguma coisa de ruim e agora você está colhendo. Mas é muito mais simples a gente culpar o outro pelo problema, né? É o outro. É Deus. É a minha esposa que não me entende. É o fulano que me roubou. Enfim. Fala, Roberto. É, o que é impressionante é que assim, as pessoas às vezes têm muito discernimento, têm conhecimento da palavra, têm intimidade, sabe tudo que está escrito na Bíblia, todos os provérbios, tudo que Deus ensina através da Bíblia, e mesmo assim comete o ato falho. A sabedoria, em tese, era para que você, detendo todas as informações do que é certo ou errado, não faça isso. A sabedoria está em não cometer atos falhos, sabendo do que é certo e o que é errado. E a grande maioria das pessoas não é que, não, ele cometeu errado porque ele não sabia. Não, ele sabia. É uma opção. Ele foi lá e fez essa opção de cometer o ato falho. Faltou sabedoria, porque ele cometeu erro sabendo que aquilo ali não é o que deve ser feito. É relativizar, né? Algo. O Bitcoin está em 20 mil reais na corretora, eu vou comprar, porque se eu não comprar, alguém vai comprar. Né? Então é melhor que seja eu a comprar e lidar bem. É relativizar. E nós somos especialistas em fazer isso. O ser humano tende sempre a justificar o próprio erro, porque, não, mas todo mundo está fazendo, então também vou fazer, entendeu? É como se isso, não, mas então tá legal, porque tá ok, todo mundo faz, né? Eu vou roubar a corretora, porque a corretora rouba a gente. É a justificativa. Então, nós precisamos orar sem cessar. Orar e vigiar. Porque é engraçado, eu acordo, né, e vou orar pela casa e uma das primeiras coisas que eu escuto, na hora que eu começo a orar, é assim: por que você está orando? Isso não adianta nada. Por que você está orando? Isso não adianta nada. Aí eu respondo imediatamente: se não adiantasse, você não teria se afastado da minha vida. Então, por mais que a gente ore, o inimigo, ele fica só a alguns metros de distância da gente, esperando a oportunidade para peguei ele. É o tempo todo. Eles vão estar aqui do nosso lado.
E por isso que quando você ora, você tem que orar em voz alta, para que esses amiguinhos que estão aí escutem. E muitos deles não conseguem ouvir, e aí eles têm que vazar de perto de você. Não é por isso que você fica em paz depois que você ora. E se você orar o dia todo, o tempo inteiro, eles não conseguem ficar perto. Eu falei sobre a questão da pornografia. Então, tem mais de 2 semanas que eu não vejo pornografia. E é tão engraçado que essa semana eu sonhei com um negócio que eu acordei no outro dia e falei para minha esposa, falei, cara, tive um pesadelo. Nunca na vida eu ia achar um sonho com 2 mulheres fosse um pesadelo. E eu acordei e falei pra Lília, falei, cara, tive um pesadelo essa noite. Pesadelo? 2 mulheres comigo? Isso é um pesadelo? E foi como eu me senti. Eu senti que aquilo ali era um pesadelo. E antes, para mim, era uma coisa normal, era sonho, era. Mas agora eu enxergo isso como um pesadelo. Há uma mudança na nossa mente, no nosso dia a dia. Então, é orar sem cessar. Jesus, que era Jesus, foi tentado pelo diabo. Se o diabo consegue ficar perto de Jesus, quem dirá perto de nós? Continuar, Jack. E aproveitando o gancho, já os versículos 15 ao 18, ele tem justamente fala sobre isso. E seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos para te livrar da mulher adúltera. Porque a sua casa se inclina para a morte. Então, olha só que coisa séria. Você, às vezes, pediu para Deus a vida toda para ter uma família, para ter uma esposa de Deus, uma família abençoada, ter filhos. E o que Deus fez? Ele te ouviu. Ele te deu. Ele te deu o que você pediu. Só que nesses caminhos, nessas veredas tortuosas, você se perdeu. Você se perdeu e olha só. A sua casa se inclina para a morte. Tudo que você pediu, agora está sendo retirado. A sua casa, o que você construiu. E aí, isso aí tem a ver com aquelas coisas que a gente falou no nosso último encontro também. Não é você trair fisicamente a sua esposa, é você pensar em traí-la, é você curtir uma foto de uma mulher no Instagram, é de você aceitar essa mulher, mexer com você, essa mulher te dá um oi, essa mulher não sei o quê, essa mulher se sensualizar. Então, esses pensamentos, todas isso, essas veredas tortuosas que desviam os nossos caminhos, a gente tem que estar na aliança do seu Deus, como fala no 17. A gente se esquece da aliança do seu Deus. Então, assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados. Então, ímpios. Íntegros. Então, assim, o que nós queremos? O que eu quero é permanecer ao lado de Deus e encontrá-lo. Eu não quero
serei eliminado. Eu não quero perder o que eu estou pedindo para Deus. Eu estou pagando um preço. Tem sido muito difícil para mim, toda a minha trajetória. Estou muito feliz com a minha decisão. E eu não quero de maneira alguma seguir essas veredas tortuosas para o meu caminho ser desviado. Mas peço a Deus agora, né, entendendo isso, né, essa sabedoria. Eu quero isso. Eu quero ser sábio na presença de Deus, entender o que Ele quer de mim. Pode falar, Lucas. Ô, Jack, e nessa parte final aí que a gente pode entender legal é sobre a colheita, né? A gente vai plantar e depois a gente vai colher. Então, se a gente plantar só coisa negativa, cara, independente do momento, a flora vai chegar para colher. Então, isso, quando eu pude entender isso e compreender o que Deus quer passar pra a gente deixa de ficar amargurado pensando sobre o outro. A gente começa a pensar mais em si mesmo, sabe? Então, hoje em dia eu não ligo mais, cara, sobre o que o outro deixa de fazer relacionado à prosperidade. Se você está prosperando de uma forma negativa, eu tenho certeza que em algum momento aquilo ali vai vir a ruína, porque é Deus, cara. É o que ele plantou e vai colher. Então, assim, a gente realmente vai pegar nisso e focar em fazer o bem para nós mesmos e o que Deus queria que nós fizéssemos, sabe? E não ficar tanto preocupado com o outro, que a gente sabe que uma hora o negócio vem de volta. É assim. Adrian, pode falar. Vamos lá. Eu queria, na verdade, era fazer uma pergunta, uma coisa que veio na minha cabeça aqui. A gente falou muito de sabedoria aqui, o que devemos fazer e tal, para fazer aliança com Deus. Mas eu acho que o que Deus quer da gente é que a gente ajude aquelas pessoas que estão andando pelas veredas tortuosas e que se depararam com a verdade de Deus, passando por um momento difícil na vida, por exemplo, com a vaca sendo empurrada do penhasco, a pessoa que está se sentindo hoje no fundo do poço. O que essa pessoa deve fazer hoje para encontrar a sabedoria de Deus? Eu anotei aqui uma frase que é o seguinte: o livro de Provérbios, que é o que a gente está estudando, ele é extremamente prático. Prático. Mas se não colocar em prática, nada vai adiantar. Então, assim, quando eu fui ler o Provérbios 2, eu falei assim, nossa, mas Provérbios 2 sobrou para mim o 2, nossa, tão pequenininho. E, isso aqui, li rápido, li de novo, li, comecei a estudar. Ele é muito complexo, mas a primeira coisa é colocar em prática. Teoria sem prática não adianta nada. Então, tem que colocar em prática o que a gente está entendendo aqui. Mas, o que o Jorge falou lá no começo, tem que colocar no coração. Nós temos que colocar isto no coração. Não adianta falar da boca para fora, não adianta ler. A gente tem que saborear, tem que sentir essa experiência. É simples? Não é simples. Não é simples porque, reparem na hora que vocês forem comer agora, o jantar de vocês. Tenta separar ali o sal, o doce, aquele gostinho amargo da alface. Vocês vão perceber isso na boca. Não é fácil saborear algo, mas a gente tem que ter essa consciência para a gente saborear. Então, o ideal é a gente ter essa consciência para a gente sempre praticar isso. Agora, como que a gente faz isso? Tendo a palavra todo dia, falando com Deus, clamando por Ele, ajoelhando, orando, porque isso que vai nos motivar a manter isso. Acho que é o Lucas, né? E depois o Jorge. Pode falar, Lucas. Ô Adrian e Jack, eu queria falar assim que na minha visão é muito sobre ambiente. O que eu quero dizer sobre isso? A pessoa que quer mudar, a pessoa tem a sabedoria que está sendo ignorante, e ela quer mudar, ela precisa ter no ambiente dela pessoas que também estão
a fim de mudança e querem a palavra de Deus, porque a gente é aquilo, a gente é as 5 pessoas que a gente anda, né? Então não adianta nada ela querer a palavra de Deus e tá só indo em locais negativos, em festas com pessoas drogadas, ou se não, ir procurar, sei lá, coisa errada na rua, enfim, esse tipo de coisa. E ela tem que estar perto do ambiente que ela quer estar no futuro. Então, estar perto de pessoas, realmente, pessoas boas, que seguem a palavra de Deus, ou que têm um princípio de éticas parecidos com o que ela quer alcançar. Então, na minha visão, é isso. Ela realmente está perto e presente das pessoas que ela pretende ser algum dia. Qualquer mudança para nossa vida, né? Ah, por que que a vaquinha caiu do abismo? Primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para a gente. Não adianta eu olhar para o exterior, lá para fora, e para eu querer praticar alguma coisa, antes de olhar para mim e entender aonde está o problema. Por que que eu estou colhendo isso? O que está acontecendo isso na minha vida? Ou melhor, o que que eu plantei de errado no passado e que agora eu estou colhendo esse problema? O que que eu fiz? Para mim, é isso que responde a pergunta que o Adrian fez. Por que que a vaquinha caiu do abismo? Porque algo eu fiz no passado, eu plantei alguma coisa e agora eu estou colhendo. Eu ter a humildade de olhar para mim primeiro e saber que tudo aquilo que acontece na minha vida é escolha de algo, uma decisão que eu tomei no passado. Para mim, esse é o primeiro ponto. A partir desse momento que eu entendi que tudo que acontece na minha vida é por algo que eu mesmo fiz, não o outro, não Deus, eu fiz, eu escolhi, aí sim eu preciso começar a renunciar. Renunciar o quê? Aquilo que eu fazia e continuo fazendo de errado. Quando eu entendo o que aconteceu e passo a renunciar aquilo, não fazer mais aquilo, né? Começa as coisas se encaixarem, a dar certo na vida. Deus não pediu muita coisa pra gente. Ele pediu só 2. Amar Ele acima de todas as coisas. Então se pergunta, nas decisões que eu tenho tomado na minha vida inteira, eu tenho amado Deus acima de todas as coisas? Eu tenho colocado Deus acima dessas coisas? Eu tenho amado o meu próximo como eu me amo? Coisas que eu vou fazer, uma negociação que eu estou entrando, eu estou pensando se esse negócio é bom para o outro também ou é só bom para mim? Bitcoin a 20 mil reais lá na Coinbase. Eu comprei a 20 mil, mas alguém vendeu para mim a 20 mil. Eu pensei se esses 20 mil reais aqui estava certo antes de eu comprar? Não. Eu pensei que tem alguma pessoa desesperada lá do outro lado vendendo esses 20 mil porque não sabia que era um erro do sistema? Não. Dane-se. E aí, foi isso que você plantou. A colheita vai ser obrigatória. E é pior porque quando você faz um negócio desse, você pula de patamar muito rápido. Exemplo simples. Comprei 5 bitcoins a 20 mil reais cada um lá na corretora. Gastei 100 mil reais. Esses 100 mil reais se tornaram 3 milhões de reais. Da noite para o dia. Esses 3 milhões vão te trazer um problema tão gigantesco que você não sabia administrar o pouco. Em dirá o muito. Você com 3 milhões de reais, você passa a ser visto pelos bancos e pelo mercado de outra forma. Então você vai receber oportunidades maiores. Você vai ter cartão de limite maior, taxa de empréstimo melhor, liberação melhor, de um monte de coisa. E aí você vai pegar isso tudo e vai se endividar. E vai se fuder. Então, é primeiro olhar para mim. O que eu fiz de errado para estar colhendo isso aqui? Por que minha vaquinha morreu? Segundo, entender que todas as coisas cooperam para o meu bem.
Tudo que Deus permite acontecer na minha vida é pro meu bem, não é pro meu mal. É isso que eu enxergo da pergunta que o Adrian fez, e para mim é essa a resposta. Muito bem. Roberto, pode falar. Depois é o Matheus. Eu pegando o gancho do Adrian e do Lucas, assim, o Adrian, eu acho assim, Jesus veio para cá para salvar a gente, deixou como missão a gente salvar as almas para Deus. Então, a gente tem como objetivo aqui, na Terra, tentar recuperar pessoas. Então, nesse ponto, você está correto, entendeu? Eu acho que é isso a nossa função. Que é o que o Jorge vem fazendo com esses grupos, é tentar trazer as pessoas para mais próximo de Deus. Então, assim, a gente tem que replicar isso. Inclusive, tem um filme muito bom que chama A Forja, eu acho que se vocês não assistiram, vale a pena assistir. E com relação, Lucas, ao que você falou, cara, assim, a gente... Repete o nome do filme. A Forja. Muito bom mesmo. Então, assim, é novo, inclusive. E, Lucas, com relação ao que você falou, a gente não pode se afastar do lugar onde as pessoas estão perdidas. Tanto é que tem na Bíblia que o pastor sai para buscar uma ovelha e larga as outras 99. Por quê? Porque aquela lá é tão importante quanto as outras 99. E as pessoas que estão perdidas, elas não vão para a igreja sozinhas. Você não tem que ir lá forçá-las a ir para a igreja, mas você tem que se fazer presente e falar de Deus para elas, porque às vezes é isso que está faltando. Entendeu? Então, assim, você não obriga, mas você se faz presente e fala de Deus, porque uma dessas pessoas pode se tocar em desespero, de repente vê em você a oportunidade de sair daquele buraco. Então, a gente tem como obrigação estar presente para salvar pessoas. Então, em qualquer momento, em qualquer lugar, uma hora dessa, numa conversa informal, se a pessoa te dá uma brecha para falar de Deus, fala de Deus, cara. Às vezes ela está buscando aquilo, entendeu? E vai ser da sua boca que ela vai ouvir. Vai ser através de você que ela vai buscar. Muito bom. Pode falar, Matheus. Essa lei da semeadura é um dos princípios que eu mais acredito. E acredito que tudo que a gente vive é resultado das nossas escolhas. Então, se uma pessoa está vivendo uma vida de bosta, se pergunte por quê? É porque ela está colhendo os frutos do que ela plantou. Então, provavelmente ela plantou coisas ruins no passado. Tem vezes que assim, eu vejo gente na rua pedindo dinheiro e me pergunto como que essa pessoa foi chegar nesse estado? O que aconteceu? Mas será que ela não assaltou alguém? Será que ela não brigou com os pais dentro de casa? Se entregou para as drogas? Assaltou? E é assim, como que essa pessoa pode buscar a sabedoria de Jesus? Bom, eu acredito que se ela verdadeiramente se arrepender de tudo que ela fez e decidir seguir Jesus, pagar um preço e buscar esse caminho de Jesus, o caminho da sabedoria, ela vai sim alcançar isso. E ela vai começar a colher os frutos dessa escolha. Também acredito muito que Jesus sempre aceita seus filhos de volta. Pode ser com quais erros for. Mas se você souber ter a humildade para reconhecer esses erros e pedir perdão, Jesus vai te aceitar de volta. E ele vai cuidar desse filho como ele cuida de todos os outros filhos. É igual a história, que ele voltou para buscar uma ovelha que estava perdida. E sem contar as vezes que se a gente não vai até Jesus, ele vem até a gente. E o que a gente vê muito também é a gente se afastando de Jesus. E não ele que se afasta da gente. Então ele sempre esteve ali presente para todos nós. Muito bem. Alguém quer falar Sobre mais o alguma filme A coisa? Forja, o Caminhando com Jesus, ele foi criado depois que eu assisti esse filme. A ideia nasceu depois de eu assistir A Forja, em outubro de 2024, ano passado. Foi que ali realmente eu tomei a decisão de Eu acho que, no meu caso, assim, eu acho que a primeira coisa para a gente falar de Deus, o que eu tenho aprendido, assim, primeira coisa é não julgar, não fazer julgamentos, né? Cada pessoa, ela tem o seu tempo de Deus, tem a sua intimidade com Deus. Agora, eu acho que para essas pessoas,
para qualquer pessoa nada mais do que o testemunho. Eu acho que quando a gente tem os nossos próprios testemunhos, esses testemunhos, eles são a melhor prova de Deus, porque eu estou falando de mim mesmo, estou assumindo as minhas falhas, as minhas deficiências, e hoje mesmo eu me sinto uma pessoa muito mais presente de Deus, muito mais temente a Deus, né? Graças a, a toda a minha entrega. E quando eu falo da entrega, eu falo desses sinais que eu falei hoje, assim, que é Deus falando comigo, seja aqui no grupo, de eu estar aqui no grupo, seja alguém que me levou para a igreja, seja alguém que me manda um louvor, seja alguém que me manda um texto. Então, todos esses sinais. Eu hoje sou uma pessoa muito mais feliz justamente por isso. E eu tenho fé, eu acredito, né, que Deus tem o melhor para mim. E é isso que eu creio. Então, hoje, eu agradeço muito a Deus e entrego a minha vida a Ele. Bom, eu acredito que é impossível a gente mostrar para alguém que Deus existe, porque isso tem que partir da pessoa. Então, a pessoa quer saber se realmente Deus existe antes de falar, não, Deus não existe. Você já leu a palavra? E eu não estou falando de você ir para a igreja, ir para qualquer lugar onde fala-se em nome de Deus. Não, estou dizendo, você já pegou a Bíblia e foi ler lá o Novo Testamento? Porque a partir do momento que você quer saber se Deus é real ou não, e algo é real ou não, você precisa estar estudando aquilo. Para eu saber se cripto é real ou não, eu preciso viver aquilo, eu preciso estudar aquilo, eu preciso experimentar aquilo. E como que eu experimento Jesus? Através da palavra, é o que está lá na Bíblia. Não é o que o pastor fala, não é o que o padre fala, não é relativização da palavra, não é a opinião deles. Eu quero que a pessoa pegue a Bíblia e vá ler Mateus para frente, Novo Testamento. E aí, se realmente for, se Jesus realmente existe, se Deus realmente existe, vai ser revelado para você. Você vai sentir. Não é o meu testemunho ou o que eu, Jorge, vivi que vai mudar a vida do outro sem que ele vá lá, por ele mesmo, experimente. Faça parte dele. Porque Deus é tão bom para a gente que ele permite que a gente nem acredite nele. Só que qualquer coisa que a gente queira discutir na nossa vida, primeiro a gente tem que ter tentado entender. E tentado entender de verdade. Porque para eu falar que algo não existe, eu primeiro tenho que saber se realmente existe. O Roberto, por exemplo, ficou muito tempo com operações, né, estratégias, métodos de trade. E para ele não funcionava, não existia operação que fosse dar dinheiro com trade. Até que ele conheceu o Santo Grau. É a mesma coisa. Pode um monte de gente falar para mim que Deus fez um milagre na vida dela. Que Deus existe. Mas se eu não quiser realmente ir lá tirar parte do meu dia, do meu tempo, para eu estudar, para eu me conectar com aquilo, eu realmente vou sempre acreditar que não existe. Então, é preciso buscar na palavra, lá na Bíblia, na fonte direta, o conhecimento para eu saber. Será que Deus existe mesmo? Deixa eu ir lá. Tentar entender, buscar, mas de verdade. Sair da minha zona de conforto de que, isso aqui não existe, isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo. Quanto tempo foi que você tentou? Quanto tempo foi que você se dedicou?
Um exemplo prático, você vai fazer faculdade, você faz 4 anos de faculdade, paga 4 anos de mensalidade, sai de lá, vai empreender na sua área, não, ou começa a empreender na sua área, 2, 3 meses e desiste, porque não está dando dinheiro. Ah, mas você pagou 4 anos de faculdade para desistir em 3? Então, se Deus não existe, quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você leu o Novo Testamento? Quanto tempo da sua vida você se dedicou a descobrir se realmente ele existe ou não? Do contrário, é só achismo. Você nunca vai ter certeza. Minha opinião aí é o seguinte, são duas coisas bem diferentes. Primeiro é assim, eu sou muito pragmático nas minhas respostas. Então, assim, se eu encontrar uma pessoa que falar que Jesus não acredita, eu não falo que ele é burro por educação, mas eu falo que ele é ignorante demais, né? Porque, pelo amor de Deus, Jesus é igual Newton ou qualquer outro grande artista plástico ou qualquer inventor que teve na face da Terra, que deixou seus registros. Então, é fato, tanto é que a gente segue um calendário que é baseado no nascimento de Jesus. Então, a pessoa duvidar disso é a mesma coisa de não acreditar em quem criou a lâmpada, né? Mesmo usufruindo da luz. Agora, o cara que não acredita em Deus, esse é um pouco mais complexo. Por quê? Porque Deus cara, primeiro a gente tem que saber o que ele acredita, entendeu? Ah, não, eu acredito na matemática, na física, na química, na ciência, e a partir daí você tentar criar argumentos nos quais você começa a provar para ele que a, as condições que o universo foi criado são impossíveis a partir do nada. Porque até quem crê na ciência, não, para mim tem que ser a ciência. Bom, beleza, então você acredita que o universo surgiu do Big Bang. E antes do Big Bang? Porque não existe fundamento de algo surgir a partir do nada. A ciência não consegue imaginar isso. É a mesma coisa de falar, não, é possível sair um dinossauro hoje aqui na Terra, um tiranossauro rex? Não. Então como é que pode o universo surgir? Então você começa a tentar devolver para essa pessoa esse tipo de argumento, porque quando você vai buscar até o final, a gente entende que é impossível algo ter surgido simplesmente numa explosão. Ele pode falar assim, não, mas é uma coincidência, não é Deus, ele pode não acreditar que o povo de Deus, né, que o povo da Terra é o povo de Deus, pode ser que tenha várias ETs aí em outros planetas no universo, pode ser também, vai saber, né? Às vezes Jesus não voltou ainda porque está indo salvar outros, mas vai saber. Agora que existe uma força criadora do universo, isso é fato. Matematicamente falando, isso é fato. Então a gente tem que tentar provar para a pessoa, através do que ela acredita, que a existência de Deus ou algo parecido, que ele pode não aceitar chamar de Deus, existe. E no final das contas é a mesma coisa. Entendeu? É só questão de... eu até já vi uns vídeos, na hora que eu encontrar, eu mando no grupo, que eu acho muito interessante. O cara provando matematicamente que é impossível a quantidade de coincidências para ter ser humano na Terra, matematicamente falando. Então, acho que eu me basearia nisso. Agora, com relação a Jesus, pelo amor de Deus, aí é forçar demais a amizade. O cara pode não acreditar que é filho de Deus, mas que Jesus existiu, não tem nem como duvidar isso. Mas a ignorância, foi o que eu disse, ela é o oposto da sabedoria. Então, se você fizer hoje uma pesquisa para essas pessoas, falar assim, quando Jesus nasceu, quantos anos ele morreu, quantos anos ele teve, às vezes as pessoas não têm consciência. Às vezes a pessoa nunca abriu uma Bíblia. Então, a ignorância é falta de sabedoria, porque ele nunca leu a Bíblia. Então, se ele ler a Bíblia mesmo, ler de verdade, ele vai ver que, existiu os discípulos, existiu Jesus, existiu tudo isso. Então, às vezes, a ignorância é justamente falta de informação. Lembra da frase que eu falo? O dinheiro que você não ganha está ligado ao conhecimento que você não tem? É muito simples. Você tem que perguntar pro cara. Quantas vezes você leu a Bíblia?
Não, mas Quanto eu entendo tempo. de forma, eu entendo de forma diferente. O que o Jacques falou aí, porque o que o Adrian falou é o seguinte, que você está mais correto aí, o Jorge, é que o cara que é ignorante, ele nunca ouviu falar de Jesus. Ele não está duvidando que Jesus existiu. Agora, o que o Adrian falou é o cara que, se o cara duvida que Jesus existiu, é porque ele já ouviu falar de Jesus. Agora, se ele foi curioso o suficiente para estudar a Bíblia, pelo menos ler, que existe uma grande quantidade de teólogos que são caras estudiosos da Bíblia que não acreditam. Inclusive, você tem um amigo que é. Então, assim, é uma coisa. Agora, o cara que fala, não, eu nunca ouvi falar de Jesus, quem que é esse cara? Aí tudo bem, você pode falar, pô, esse cara é ignorante, ele não sabe quem é. Né? Mas, apesar de assinar lá a data com o nascimento de Jesus, mas agora a pessoa que fala, não, eu não acredito em Jesus, é porque ela já ouviu falar dele. Então, mas o quanto será que ela estudou por ela mesma? Porque ouvir falar, a gente ouve falar um monte de coisa, né? Essa semana mesmo, o Lucas falou comigo assim, porque eu estava conversando com um cara do Partido Vermelhinho e ele falou que Bolsa Família e Plano Safra é igual, porque os dois vêm de impostos. Quem falou que Plano Safra vem de imposto? Onde que você aprendeu isso? Ah, eu ouvi falar. É tipo a pergunta que o Adriano está fazendo. Eu ia falar justamente sobre política. Tem pessoas que falam muito, defendem a direita, ela mete o pau na esquerda, por exemplo, é meio que um efeito manada. Ela não sabe nem o que é esquerda, o que é direita, ela não sabe nem o que é política, e ela fala. Então, Você assim, quer, você quer um exemplo maior do que os homossexuais que defendem o islamismo? Que defendem lá o Hamas? Condenam os homossexuais à morte? E esses caras estão defendendo e nem sabem que eles são condenados à morte lá no islamismo? Isso é ignorância pura. Por quê? Porque eles ouviram falar a narrativa lá da TV, por exemplo, de que Israel está matando criancinha em defesa. E aí eles não se aprofundam. Por isso que a pergunta precisa para a pessoa precisa ser: quanto tempo da sua vida você dedicou a entender se Jesus realmente existe? Ou isso que você está falando é que você ouviu falar? Quanto tempo você mesmo dedicou lá na fonte, lá na Bíblia, a entender? Porque de ouvir falar, tem gente que acredita até hoje que a Terra tem formato de uma pizza. Tem gente que acredita em cada coisa que a gente fala, não é possível que essa pessoa é uma pessoa normal, que ela vive em dois... Vamos pegar o exemplo da ignorância das pessoas que moram na Coreia do Norte. Que acreditam lá que o ditador deles lá, com 2 anos de idade, ele já montava a cavalo. E ele que criou um monte de coisa que tem lá na Coreia, lá, avião, que foi tudo a dinastia dele que criou. E que quando se mostra para essas pessoas a verdade, elas ainda falam, não é assim, eu não vi falar assim. E aí a pergunta que você tem que fazer para a pessoa, onde você buscou? Qual que é a sua base do seu conhecimento para você estar falando disso? Ah, Jesus não existe. Com base em quê? O meu melhor amigo não acredita em Jesus. E eu falei com ele, mas com base em quê? Porque Jesus nunca escreveu uma palavra. Na Bíblia não tem uma palavra escrita por Jesus. Eu falei, verdade, né? Jesus nunca escreveu uma palavra, né? E em todos os países do mundo fala desse cara. Como que não existe? Como que um monte de pessoas falou desse cara e fala até hoje? Escreveram livros e mais livros a respeito dele se ele nunca existiu. eu conversei com o Roberto esses dias sobre isso. Eu tenho até um grande amigo, tá na minha prateleira dos meus melhores amigos, que ele não acredita em Deus. Em Jesus ele até acredita,
Até porque ele fez teologia, então ele estudou mesmo, ele sabe que existiu tudo. Só que eu falei para o Roberto, eu falei assim, eu não acredito que tenha pessoas que não acreditam em Deus. Aí eu dei um exemplo para ele. Se você pegar, ele tem uma filha. Se você pegar agora, então, no final, o último recurso para você salvar a sua filha, e você precisa acreditar em Deus agora, nesse momento. Na hora do vamos ver. Eu duvido que nenhum ateu não vai acreditar caso possa ter essa salvação. Então, a gente, eu acho que o limite dessa incredulidade, assim, ele tem um limite. Tem pessoas que têm mais limite, mas, assim, eu não acredito que na hora ali da sua salvação você não vai acreditar. Você vai falar assim, não, eu não acredito. E a palavra do culto essa semana, na quarta-feira, no culto da fé que eu fui, foi a obediência a Deus. Obediência. E assim, nós temos que ser obedientes. Mas para a gente ser obediente, Jack, a gente precisa conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Precisa que volta no conhecê-la. mesmo ponto. Quanto dessa pessoa que não acredita em Deus, que fala que Jesus não existe, quanto que dessa pessoa ela se dedicou a conhecer a palavra? Porque se ela não conhece, não adianta a gente falar para Não ela. adianta, não adianta. Adiantou Concordo. o meu funcionário gênio lá em 2024, 2014, falar para mim assim, vamos pegar essas máquinas tudo aqui do escritório e vamos virar elas para minerar Bitcoin. Naquela época eu nem queria saber de Bitcoin. Eu falei, que Bitcoin o quê? Tá doido? Um mês de mineração lá dava 50 mil Bitcoin, as máquinas que eu tinha. Um mês. E naquela época eu fui ignorante o suficiente para dizer que não é minerar Bitcoin. Se ele tivesse falado para mim assim, cara, você estudou o que é o Bitcoin? Se eu tivesse, né, se alguém tivesse despertado em mim essa... Opa! Peraí, eu tô falando de um trem que eu não entendo. Igual, eu tô falando de que Jesus não existe, mas pesquisei. Ou eu só ouvi da boca das outras pessoas que Jesus não existe? Então, para a gente temer a Deus, para a gente fazer cumprir qualquer coisa que está escrito, os mandamentos, a gente tem que saber quais são. Sim. A Bíblia, ela é enorme, mas beleza, você não leu a Bíblia inteira, não, mas e o Novo Testamento? E entre a gente, quem que leu a Bíblia pelo menos uma vez? Levanta a mãozinha. Quem leu o Novo Testamento pelo menos uma vez? Quem tinha lido Provérbios antes dessa nossa reunião aqui? Provérbios inteiro. Quem que leu Apocalipse todinho? Quem que leu João, Pedro, Tiago, pelo menos uma vez inteiro? Quem assistiu The Chosen? Quem assistiu The Chosen, que é mais fácil? E ali não é a fonte da palavra, ali já é uma novela. Não é necessariamente daquele jeito que aconteceu, mas quem que assistiu The Chosen, por exemplo? Mas é uma excelente opção, viu? Concordo, para quem Eu está começando. assisti o filme, né? Que é uma parte só. Então, você imagina, se nós que estamos aqui num grupo falando de Deus, não fomos lá na Bíblia buscar realmente a palavra, quem dirá para uma pessoa que está simplesmente dizendo Jesus não existe? Eu concordo com tudo que foi dito. Eu acho que tem mais uma coisa, que é o seguinte: quando a gente é criança,
os nossos pais, a nossa família, eles influenciam muito a gente nisso. Então, por exemplo, eu não tinha o discernimento do que era Jesus, do que era Deus, mas eu cresci ouvindo minha avó falar muito de Deus. Quando eu tinha 9 anos, ela fez eu fazer catequese na igreja lá. Então, todo sábado eu ia lá e ficava uma hora ouvindo o que era Deus. A minha mãe, minhas tias falavam de coisas que aconteceram que pareciam impossíveis, me contavam milagres e falavam que eram Deus. A história do meu nascimento mesmo, a minha mãe diz que é um milagre. Então, eu concordo que não tem como acessar Deus se a gente não experimentar. É que nem uma comida. Quando eu era criança eu não gostava de estrogonofe, mas nunca tinha comido. Depois que eu comi, eu comecei a adorar a minha comida favorita. Uma outra pergunta que você pode fazer para essa pessoa que for Deus não existe ou Jesus não existe é simplesmente assim: o que aconteceu na sua vida que te fez duvidar de Jesus? O que te fez? O que aconteceu na sua vida que te fez duvidar que Jesus exista? Porque da mesma forma que o Adrian deu o exemplo de que eu cresci vendo a minha avó falando de Jesus, poderia ser o contrário. Poderia ter sido uma avó que perdeu um filho e que culpa de Jesus, culpa Deus por isso. Então fala que ele não existe, porque ele não salvou o filho dela. E aí foi um neto que cresceu a vida inteira ouvindo aquilo. E aí, por causa disso, ele fala: Jesus não existe. Mas por que ele não existe? O que aconteceu na sua vida? Você acredita que ele não existe? O meu irmão morreu e Jesus salvou ele. Meu irmão estava doente e Jesus não curou ele. Então ele não existe, porque eu cansei de chorar e pedir para ele e ele não me atendeu. Então será que o ignorante não somos nós? Em tentar explicar para aquela pessoa sem entender por que ela está falando que não existe? Então, desculpa, Roberto, eu estava até com a mão levantada e eu passei na frente. Não, na verdade, eu só levantei a mão porque você falou, levanta a mão aí quem já leu a Bíblia. Porque eu li a Tá. Bíblia toda. Beleza. E para quem quer ler a Bíblia, comece pela Bíblia atualizada, que é o NVLT, NTLV. Posso mandar depois, porque a linguagem é atual, é mais fácil o entendimento. E eu até entendo, eu não li toda a Bíblia. Cara, tem umas coisas lá na Bíblia que realmente são um desafio ler. Números, reis, para mim aquilo lá é... Jó, quem já leu Jó? Cara, você fala, não pode, esse cara não existiu nunca. Que Deus é esse que fez tudo isso com ele? Não, não pode um trem desse. E esse cara continuou. Ah, então, primeiro a gente tem que entender o motivo pelo qual o outro está dizendo Deus não existe, Jesus não existe. Manda uma mensagem para esse cara lá, para esse comentário, Adri, e fala: meu amigo, o que aconteceu na sua vida que você passou a acreditar que Jesus não existe? Por que você acredita que Jesus não existe? O que aconteceu na sua vida? Tipo, isso pode ser também um pedido de socorro quando o cara manda uma mensagem dessa. Deus não existe. Cara, o que aconteceu na sua vida? E eu tenho 90% de certeza que foi alguma oração pedindo cura para alguém que não, que não, que não aconteceu. Que não aconteceu do jeito que a pessoa pediu. E aí, porque eu pedi e ele não me respondeu, ele não existe. Isso que eu enxergo. Eu acho que foi Mais alguém muito, quer acrescentar alguma coisa? eu acho que foi muito boa essa reunião de hoje, muito produtiva. Eu vou parar de gravar por aqui porque acho que já temos conteúdo suficiente. Já deu 1h12. Mas eu sinceramente me surpreendi com o debate que a gente teve hoje.
Eu me sinto muito feliz que a gente pôde gravar essa reunião, porque eu acho que isso vai ser de grande acréscimo na vida de muitas pessoas. Algumas respostas foram bem fortes aqui e eu acho que impactantes, né? E acho que é isso que Deus queria da gente. Que a gente tirasse um pouco das experiências e das coisas que aconteceram na nossa vida pra gente mostrar pra outras pessoas que elas podem alcançar a Deus. Então, eu só gostaria de agradecer a todos mesmo. Eu já vou parar de gravar aqui.